Está no ar mais uma edição do Entrevista Unicinos, o seu programa semanal de entrevistas. Eu sou o Luiz Henrique Guarnieri e hoje estou aqui na bancada na companhia de Lia Kirsch da Silva, Rodrigo Henrique Alt e Christian Padilha. Em nome de toda esta equipe, eu convido a todos para seguirem na nossa audiência e anuncio que o Entrevista Unicinos está começando. Boa noite, Luiz. Na noite de hoje, trazemos como convidado o professor de Educação Física, formado pela Unicinos e ex-árbitro de futebol, Márcio Chagas da Silva. Nosso convidado trabalhou como comentarista esportivo na RBS TV e também na TNT Esportes. Eu sou o Rodrigo Henrique Alt e vou participar da entrevista com vocês. Atualmente assessor da deputada estadual Laura Cito, Márcio Chagas também é uma voz bastante ativa na luta contra o racismo. Me chamo Christian Padilha e também estou nessa bancada. Então é isso, pessoal. Agradeço a bancada pela breve apresentação e já aproveito o momento para cumprimentar o nosso convidado de hoje. Muito boa noite, Márcio Chagas da Silva. Primeiro, boa noite também. Obrigado pelo convite, pela lembrança em poder contribuir com vocês nesse trabalho. Mas a minha trajetória no futebol ela começa exatamente no período em que eu era aluno da Unicinos de Educação Física. Eu era acadêmico de Educação Física em 1999. Estava na metade do curso, sempre gostei de futebol. Na época eu jogava basquete ainda pela universidade, porque eu era aluno bolsista em virtude de uma parceria que tinha da universidade com um clube que eu jogava, que era a Sergipa. Então eu ganhava alguns créditos para jogar no time da universidade. E aí eu já estava num dilema profissional, né, de direcionar para qual área eu iria trabalhar e estava meio perdido, assim. Então eu resolvi fazer um curso de árbitro de futebol, para ter uma renda extra nos finais de semana. E aí as coisas começaram a acontecer naquele mesmo ano. Comecei a apitar alguns jogos, nunca tinha entrado em campo para apitar, comecei a apitar alguns jogos amadores pelo interior, né? E na época eu apitava geralmente jogos do segundo quadro, não era o primeiro, não era o principal, era como se fosse a preliminar do jogo principal. Concluí o curso em 99, o curso de arte de futebol pela Federação Gaúcha. Comecei a atuar nas partidas de categorias de base no ano de 2000 como bandeirinha, como assistente. E aí no ano de 2001 eu consegui mudar para ser árbitro. Eu me identificava muito mais em ser árbitro do que bandeirinha, do que assistente. E aí fui com o EFIPAM, me destaquei, que é uma competição bem tradicional aqui no Rio Grande do Sul, que é um encontro de futebol infantil pan-americano. Atuei durante 3 anos nas categorias de base até no final do ano de 2003 eu estrear no profissional na 3ª divisão. E aí no ano de 2004, quando há uma mudança na Federação Gaúcha de Futebol, de presidência, de comando de arbitragem, eu estreio no Campeonato Gaúcho da 1ª divisão. Fui indicado a árbitro revelação daquela competição em 2004 e ali começa a minha trajetória como árbitro profissional. Atuei de 2004 profissionalmente, né? Profissional de 2004 a 2014. Fui indicado a melhor árbitro do Campeonato Gaúcho dessas 10 edições em 8. Acabei ganhando em 5. Fui melhor árbitro em 2008, 11, 12, 13 e 14. Então fui aspirante à FIFA. Depois atuei. Quando eu saí da arbitragem, eu cheguei a atuar como comentarista de arbitragem do Grupo RBS durante 6 anos, de 2014 a 2020. E trabalhei, por último, o ano retrasado, 2021, no canal TNT Esportes. Boa noite, Márcio. Aqui é a Lia. Queria te perguntar o que fez tu fazer essa trajetória entre árbitro para começar a ser comentarista de arbitragem. Bom, na realidade era um plano que eu tinha muito mais adiante. Então, como aconteceram alguns empecilhos no meio da trajetória como árbitro de futebol, alguns episódios que culminaram com a minha saída em 2014, em virtude de algumas denúncias que eu fiz de casos de racismo, acabei saindo da arbitragem precocemente, com 37 anos, sendo árbitro aspirante à FIFA e com possibilidade de entrar no quadro internacional. E aí, logo em seguida, pintou a oportunidade de ser comentarista de arbitragem no Grupo RBS. E aí eu aceitei a ideia de estar, né, atuando na área da arbitragem ainda, mas por uma outra perspectiva, através do comentário, né, observando para comentar e explicar para o grande público
algumas dúvidas que normalmente são recorrentes. Boa noite, Márcio Chagas. Aqui Boa quem noite. fala é o Rodrigo Henrique Alt. Você chegou a sentir algum tipo de negligência por parte de federações ou autoridades perante os casos de racismo que sofria? Total. Federação extremamente conivente e, no meu entendimento, um dos motivos para minha saída foi exatamente por isso, por ter me deixado sozinho quando eu fiz a denúncia, tentando inclusive me coibir de que eu não levasse a situação adiante para não expor o campeonato, o estado, a equipe e o amigo do presidente da federação na época, que era o Francisco Noveleto, que tinha uma amizade muito grande com o presidente do esportivo. Então houve uma pressão muito grande para que eu recuasse, não levasse a história adiante, e eu não recuei, eu toquei até o final, né, tanto na esfera civil como na esfera criminal. Na esfera criminal acabou sendo arquivado por falta de provas, porque a equipe do esportivo, o clube esportivo não quis entregar a pessoa que era um dirigente do clube que tinha cometido esse vandalismo no meu carro, colocado as bananas lá no estacionamento, no Parque do Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. E na esfera civil eu acabei ganhando o processo depois de 5 anos, e o valor indenizatório foi uma vergonha, foi R$15 mil, mas o fato de ter ganho a causa para mim foi um feito, porque em momento algum houve, da parte do esportivo de Bento Gonçalves, um pedido e uma retratação pública, um pedido de desculpas, reconhecendo o crime que tinha acontecido, e como não aconteceu isso, eu dei continuidade e processei o clube e fui até o final. Boa noite, Márcio. Aqui é o Christian, agradeço sua presença. Então, gostaria de saber o seguinte. Nos últimos anos, tivemos diversos casos de racismo envolvendo o futebol brasileiro. Em alguns casos, tivemos punições brandas. Em outros, nem tantas. Como você pensa que as organizações como Conmebol e CBF estão lidando com casos do tipo? Nada mais do que campanha de marketing, porque, na realidade, penso eu, que essas entidades, elas só não querem ser vinculadas e taxadas de racistas. Então eles fazem campanhas midiáticas, colocam placa nos estádios, fazem os jogadores entrarem com algum tipo de camiseta ou alguma faixa dizendo que a entidade está combatendo, quando na realidade essas entidades, muitas vezes elas estão lucrando ainda com os crimes de racismo que acontecem. E digo isso por experiência própria, porque em 2014, quando o esportivo foi punido no TJD da Federação Gaúcha de Futebol, com a perda do mando de campo de 5 partidas e uma multa de R$60 mil, eu não recebi um centavo desses R$60 mil. Os R$60 mil ficaram nos cofres da federação. Eu não recebi absolutamente nada. E aí a gente pode observar uma discrepância em termos de punição, porque eu tive que dar continuidade num processo civil durante 5 anos para receber o valor indenizatório de R$15 mil, enquanto a federação ganhou R$60 mil em cima de um crime que eu denunciei. E a gente trazendo agora para algo mais contemporâneo, a própria Conmebol, ela aplicava uma multa de R$30 mil, passando para $100 mil, de $30 mil, transformando para $100 mil, da mesma maneira, sem punir absolutamente ninguém. Então, virou lucrativo, inclusive, quando tem as manifestações para essas entidades. E isso vem muito em virtude da omissão e conivência da própria FIFA, que é a entidade máxima do futebol. Em 2019, ela lança um código disciplinar de combate ao racismo, transferindo a responsabilidade para os árbitros tomarem as decisões na Europa. E aí a gente vê várias situações que impossibilitam os árbitros de fazer esse tipo de movimento e denúncia para terminar ou coibir as manifestações racistas. Primeiro porque tem um protocolo a ser seguido, né, que inclusive possibilita com que o racista tenha 3 oportunidades até que seja encerrada uma partida. Então, no primeiro momento, paralisa a partida, né, espera que os torcedores tenham um comportamento adequado. No segundo momento, paralisa a partida novamente, pede que seja feito algum tipo de anúncio através dos alto-falantes, e somente no terceiro momento é que encerra a partida. Só que normalmente não, nunca encerra a partida. Por quê? Os árbitros, na sua grande maioria, ficam reféns
da bilheteria, dos empresários, dos patrocínios da televisão. Então não há nenhum tipo de respaldo para que os árbitros tomem esse tipo de providência. E muitas vezes o atleta que está sendo ofendido e sofrendo crime é quem é punido por exigir que o árbitro tome um posicionamento. Eu queria te perguntar, Márcio, que postura que tu acha que a FIFA deveria ter em relações a isso? Porque ela tem que dar o suporte a esse árbitro, que ele consiga ter autoridade dentro do campo, né? Não se torne refém desses empresários e das bilheterias. Que papel que a FIFA tem em ajudar os árbitros a terem essa autoridade dentro de campo? No meu entendimento, inclusive essa semana, eu, junto com o ministro da SECOM, o ministro Paulo Pimenta, eu entrei em contato com ele e sugeri um projeto de lei de que a partir do ano que vem, no ano de 2024, todos os cursos de formações de árbitros de todas as federações do país tenham a inserção e a inclusão da disciplina de letramento racial e da luta antirracista para orientar e preparar os árbitros adequadamente para que tenham sabiência do que realmente está acontecendo para colocarem adequadamente na súmula. E isso deveria ser feito também na Europa. Porque se a gente for observar, eu não sei se vocês gostam de futebol, mas eu imagino que assistam eventualmente, se vocês pararem na frente da televisão num final de semana e começarem a trocar de canal e mudar de competição para competição, então, do campeonato inglês, vai para o campeonato alemão, vai para o campeonato italiano, vai para o campeonato holandês, vai para o campeonato espanhol, vai para o campeonato russo, vocês não vão ver um árbitro negro apitando na Europa. Um árbitro negro apitando na Europa. Então, quem é que vai fazer esse enfrentamento na Europa? Os próprios tatarasnetos dos colonizadores? É óbvio que não. Então, se não houver um letramento racial e uma cobrança para que realmente quem tem o poder de tomada de decisão, que são os árbitros, terem o respaldo das confederações, das federações que comandam o futebol, não tem como modificar absolutamente nada. Então, primeiro, no meu entendimento, teria que dar um letramento, passar todo o conhecimento, ensinar o que é racismo estrutural, racismo institucional, racismo recreativo e todas as maneiras de como o racismo se apresenta nos estádios e na sociedade, para que esse árbitro saiba exatamente o que ele tem que relatar quando acontecer as manifestações nos campos. Do contrário, vai ser um passe e repasse de responsabilidade, como já vem acontecendo com a FIFA, que transferiu essa responsabilidade para os árbitros, e ao invés dos árbitros punirem os torcedores, eles acabam punindo os jogadores. Certo, Márcio, eu queria saber de uma coisa, falando mais dessa área política. Em entrevista ao portal DCM, você comentou que o futebol é uma extensão da nossa sociedade. Como que sua atuação na política pode ajudar o esporte e o país? Bom, o futebol, ele é exatamente como eu falei nessa entrevista, né? Ele é uma extensão da sociedade. Então, se nós temos uma sociedade que ela é doente e racista, automaticamente essa doença vai se manifestar dentro dos estádios e o racismo também, assim como a homofobia, o machismo, a misoginia, né? Todas as maneiras e formas de preconceito, elas vão se apresentar ali dentro. Se não houver políticas sérias, e principalmente políticas públicas, e uma mudança no CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, não vai mudar nada, porque infelizmente acaba caindo na mão no STJD ou no TJD, que são ambientes hegemonicamente brancos, de pessoas que não estão comprometidas em luta alguma, em mudança nesse cenário. Então, se não houver políticas que realmente façam com que seja cumprido e haja punições exemplares, não vai mudar absolutamente nada. Esse ano pareceu que iria mudar alguma coisa quando houve uma equiparação nos crimes de injúria racial com o crime de racismo, que até então tudo caía na injúria racial e automaticamente as punições eram brandas, né? Mas até hoje a gente não vê uma mudança. As leis, elas existem, as leis, elas estão ali no Código Penal, mas infelizmente quem tem que aplicar a lei normalmente recua e suaviza para quem comete um crime de racismo. Márcio, tu falaste da tua carreira como árbitro e eu gostaria também que tu focasse um pouco na tua carreira como comentarista de arbitragem. Tu chegou a sentir certo preconceito racial quando tu atuava como comentarista de arbitragem também? Bastante. E não vindo principalmente de torcedores em alguns estádios
quando nós íamos para o interior, e aí Caxias do Sul era para mim um dos piores lugares, não o pior lugar, quando eu ia atuar nas partidas por lá, porque houve, inclusive, 2 vezes tentativa de invasão na cabine para bater em mim, então eu fui extremamente ofendido por lá, né, no Alfredo Jaconi, até que em 2019 eu resolvi fazer uma matéria e expor publicamente o que vinha acontecendo por lá, todas as vezes que eu ia participar de algum tipo de transmissão, e no ambiente mesmo de trabalho, não com meus colegas, mas com alguns gestores. Eu percebia que havia um tratamento completamente diferente em virtude da questão racial. Então, tanto que na minha demissão, ela começa a acontecer um ano antes, não, mas em novembro de 2019, eu acabo sendo demitido em abril, quando o meu ex-chefe me chama para uma reunião e disse para mim que estava pensando em me desligar do grupo RBS, mas que eu não pensasse que fosse em virtude por eu ser negro. Então eu já começo a justificar a minha possível demissão, que acabou acontecendo posteriormente, no meio da pandemia, mas ele começa alegando uma não vinculação à questão racial, mas eu sabia que era por uma questão racial, principalmente pela matéria que eu tinha feito com o UOL, que gerou uma revolta e uma raiva muito grande da parte dele. Mas eu percebi assim, né, não aconteceram essas situações somente nos gramados. Fora dos gramados também era um desafio muito grande. Eu consegui me manter trabalhando naquela emissora, mas não era o movimento dos meus colegas. Dos meus colegas eu nunca senti absolutamente nada, mas sim de gestores. Os gestores eram bem complicados na questão racial. Queria que tu comentasse exatamente sobre isso, sobre a tua saída da RBS, né, dessa entrevista que tu deu pro UOL. Como é que é esse sentimento, né? Tu não foi explicitamente demitido por ser negro, né? Mas dá pra totalmente entender, se tu para analisar toda a tua situação, como é que é esse sentimento? Tu teve apoio dos teus colegas ou ela veio a partir só do teu chefe? Como é que foi todo esse ambiente de demissão que tu teve dentro da RBS? Quando eu fiz a matéria com o UOL em 2019, decidi abrir a boca para falar e expor algumas situações que vinham acontecendo. Isso aconteceu muito depois de uma volta de Caxias do Sul, né, era semifinal do Campeonato Gaúcho, um jogo entre Juventude e Internacional, e aí eu recebi uma enxurrada de mensagens através do direct do meu Instagram. E uma delas dizia assim: não tinham que ter posto banana no teu carro, filho de uma puta. Tinham que ter posto banana no teu cu, negro de merda. E aí nós chegando no pátio da RBS, eu mostrei para esse meu ex-chefe a mensagem. Essa era uma das tantas que eu tinha recebido. E aí ele disse para mim assim: tá, mas isso aí te incomoda? Eu falei para eles: cara, não só a mim, como a ti deveria incomodar também. Ainda mais porque eu levo o nome da empresa, né? Eu estou representando a empresa todas as vezes que eu entro no ar. E ali eu senti que, mais uma vez, eu estava sozinho nessa história. Já não bastasse o período do futebol, né, no período que eu era árbitro, enquanto comentarista eu também estava sozinho. Dos meus colegas eu sentia um certo apoio, assim, mas aquele apoio educado, né? Ninguém comprava por ninguém, nenhum tipo de briga ali. Né? Cada um querendo garantir o seu, e super compreensível nesse sentido, até porque trabalhar na imprensa é complicado quando tu começa a levantar determinadas bandeiras. Mas foi assim que aconteceu, né? Eu não percebia uma parceria muito grande das demais pessoas, porque havia também um medo de repente ir para um lado, ou levantar bandeira para um lado, ou ser parceiro de um lado, em detrimento, daqui a pouco correr o risco de ser demitido. E a gente sabe como é que funciona dentro desses espaços assim de poder, né? Se tu não for bem relacionado principalmente com o chefe, daqui a pouco o chefe se envereda e escolhe quem ele acha que é um algoz, não sendo inimigo do chefe, mas é alguém que daqui a pouco não é tão bajulador, não é alguém que segue as diretrizes para estar ali junto com o chefe o tempo inteiro. Mudando de assunto, Márcio, tem como tu explicar um pouco pra gente o que mais te motivou a entrar na área da política? O que mais me motivou a entrar na área da política foi a questão que eu penso, e pelo que eu vinha percebendo,
que a única maneira de mudar alguma coisa efetivamente é através da política. Do contrário, não tem o que fazer. Né? E a política, ela representa poder. Quando a pessoa tem poder, principalmente de legislar, as coisas podem acontecer. Então, a minha motivação foi nesse sentido, né? Fazer algo que seja produtivo, que tenha um impacto e um reflexo importante em termos de construção e modifique a nossa sociedade em termos para que ela seja um pouco mais igualitária, menos racista, menos homofóbica, menos machista, menos misógina. Então, o meu objetivo maior foi esse aí, até porque eu tenho 2 filhos, né? O Miguel tem 10 anos, a Joana tem 6, eu tenho uma preocupação muito grande da forma como o mundo irá se apresentar para eles daqui a alguns anos, e penso que eu posso modificar ou deixar um terreno um pouco mais tranquilo para eles, e porventura politicamente eu conseguir modificar algumas coisas. Márcio, daria pra gente ficar horas aqui debatendo esses assuntos, mas infelizmente o nosso tempo ele já tá quase estourando. Então eu gostaria de já, em nome do grupo, agradecer demais a tua participação. A gente teve uma conversa bem enriquecedora, mas antes de efetivamente me despedir de ti, eu só gostaria de pedir as tuas considerações finais, e já gostaria que tu falasse que conselho que tu daria pro pessoal que está se formando agora, pro pessoal que está se lançando agora no meio do futebol, para que possivelmente não deixe essa briga de lado, para que compre essa briga, para que lute contra o racismo e que levante essa bandeira. Bom, eu primeiro, novamente vou te agradecer pelo convite, né, e deixo aqui um recado para as pessoas que estão apaixonadas pelo futebol, assim como eu sou, mas que comecem a adotar um discurso diferente, porque o que mais se vende é de que o futebol e política não se misturam, e eles se misturam e andam lado a lado o tempo inteiro. Então que as pessoas elas comecem a ter, né, não que elas percam o romantismo pelo futebol, mas comecem a enxergar ele sem tanta romantização e de uma forma um pouco mais crítica. Né? Começar a observar como é que é o desenho e a estratificação social nos espaços dentro dos estádios, quem é que senta na tribuna, quem é que senta no camarote, quem é que senta nas cadeiras, quem senta nas arquibancadas ditas como dos sócios, né, as arquibancadas também, como é que se desenha as torcidas ditas como populares e gerais nos estádios, que normalmente sentam atrás das goleiras num ângulo péssimo para se assistir a partida, porque inclusive já tem até um mecanismo de não filmar esses torcedores, porque normalmente são os torcedores que pagam os ingressos mais baratos e automaticamente a gente faz uma relação que sejam as pessoas mais pobres e pretas que frequentam os espaços. Então já não nem se filma isso. E assim, começar a ter uma visão um pouco mais crítica, incentivar os filhos a prática do esporte, mas sem deixar de lado em momento algum o estudo. O estudo é muito importante, principalmente para que a gente consiga formar pessoas melhores e que futuramente irão mudar o nosso país de uma maneira que a gente sempre sonhou. Então, é isso que eu deixo para quem vai acompanhar esse material que está sendo feito e começa a ter uma visão um pouquinho, não precisa ser muito, um pouquinho mais crítica da maneira como o futebol se apresenta no Brasil. Perfeito, Márcio. Então, agora sim eu gostaria de te desejar muito boa noite e, em nome de todo o nosso grupo aqui, agradecer demais a tua participação. Muito obrigado. Valeu pela lembrança aí, por poder contribuir com vocês de alguma forma. Valeu, um abraço, boa noite. Está aí então, no programa de hoje entrevistamos o ex-árbitro de futebol Márcio Chagas da Silva, que falou principalmente sobre sua trajetória no futebol e sobre o racismo no esporte. Esta produção contou com a participação de Luiz Henrique Guarnieri, Lia Kirsch da Silva, Rodrigo Henrique Alt e Christian Padilha, sob a coordenação da professora Sabrina Franzoni, monitoria de Denner Pedro, estágio docente de William Martins e técnica de áudio de Luiz Henrique Machado. O Entrevista Unicinos volta a semana que vem com muito mais.